uma forte influência de Deus. Todas as pessoas que nascem em Israel nascem com essa postura, com essa cultura, com essa pujança. Os israelitas normalmente têm um jeito. E dentro do Brasil você percebe isso muito claramente quando você viaja no Brasil e você vai para o Nordeste, você vê. Às vezes você sai de um estado e vai para outro, você sai de Salvador, vai para Recife, você já vê a influência da cultura nas pessoas. Um toca axé, outro toca frevo. Não é? Você desce um pouco mais, vai para Goiânia, o povo come piqui, uma fruta abominável. Não é? Mas os goianos amam piqui. Quantos amam piqui? Está vendo? Que tristeza isso. Poucas pessoas ainda. Mas nós sofremos a influência. Agora o filósofo John Locke, ele estava errado quando ele disse que o homem é produto do meio. A rigor, tem uma influência, mas não um produto. Eu não sou produto do ambiente. Amém? Diga isso para você ter convicção e profetizar na sua vida. Eu não sou. Agora que eu sei que influencia. E esse mundo caído, e o tanto que ele usa o marketing, o tanto que ele usa as suas influências, o tanto que ele usa as suas correntes, as suas marés, eles nos arrastam. E nós ficamos muitas vezes parecidos com o mundo. Nós ficamos mundanos. Nós ficamos com cara de gente da terra. Com as suas esquisitices e manias. Seus defeitos, portanto. Sua natureza adâmica. E Deus quer que a gente se pareça com cidadãos do céu. Mas eu sei da influência do mundo. E agora algumas pessoas ficam esperando que o mundo mude para que ele mude. Isso é um grave erro. Se você não fizer nada, o mundo vai te arrastar. A maré é muito forte. Agora, se você fizer alguma coisa, remar mais forte do que a maré, você consegue vencer essa força que muitas vezes nos atrai. Muitas pessoas vão dar desculpa de que o ambiente onde eles estão vivendo é o responsável pela crise que eles estão passando. Ah, pastor, é o meu casamento. Se não fosse a minha esposa, eu estava muito bem. Se não fosse o meu marido, eu estava maravilhoso. Olha, se eu tivesse grana, você ia ver, pastor, eu ia arrebentar. Eu ia comprar até esse templo aí para você. Mas não é isso que a gente quer ouvir. Deus quer ouvir da gente assim, bora comprar sem dinheiro. Vocês que não têm dinheiro, venham e compram, diz o Senhor. Amém? Porque o nosso Deus é que patrocina a visão. Eu não vou ficar esperando um ambiente ideal para crescer, para desenvolver. Eu não vou mais ficar olhando para o passado e dizendo, esse passado é que me aprisiona. Esse passado é que me atormenta. Porque quando eu passo por um casulo, e o casulo fala desse processo aí, eu teria muitos motivos para morrer dentro do casulo. Porque ele, eu já disse, é claustrofóbico, ele é asfixiante. Ele é entediante. Não tem o que fazer lá dentro. Meu braço já tem alguns dias que ele está completamente em tédio. Isso coça pra caramba. Ah, pastor, enfia um negocinho aí, coça. Não pode, irmão. Agora eu descobri mais um fator do casulo. Coça. Um dia desesperado, levantei, falei, vou enfiar uma faca, um estilete, um serrote, vamos amputar o braço. Eu vou fazer qualquer coisa com isso aqui. Aí eu lembrei, né, Dr. Google. Dr. Google. Vamos ver o que o Dr. Google fala sobre coceira de gesso. Que maravilha, gente. Mandou bater na parede, bate na parede. Mandou eu botar gelo em cima do gesso. Eu falei, mas que coisa. Mandou fazer umas coisas lá que eu não acreditei muito não, que era meio simpatia o negócio. Aí tinha lá a última opção, Benadryl. Ah, minha esposa é alérgica. Ah, fui lá no departamento médico da minha casa, no ambulatório, né? Me internei no pronto-socorro e achei lá um Alegra. Aí li lá na bula assim, ó, é bom para it, coceirite, né? Tudo com a it. E não dava sono. Então, beleza. Tomei aquele negócio, cadê a coceira? Olha aí que beleza, doutor Google. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, dentro do casulo, a gente fica desesperado. Eu estava desesperado. Sem brincadeira, eu ia arrancar esse negócio fora. Eu tenho que ficar 3 semanas, passou uma, falta 2, misericórdia. E quando Deus coloca você no casulo, amado, você fica desesperado? Quer que eu te diga? Fica. É característica do processo de tratamento o desespero, a angústia, a dor, e o tanto que isso me influencia, o tanto que isso me ajuda ou me atrapalha, o tanto que isso interage com a minha vida, o tanto que isso é forte em mim, mas isso é Deus. O casulo é Deus.
É Deus te abraçando. É Deus dizendo para você assim, eu quero te levar para um novo lugar. E para te levar para esse novo lugar, você precisa passar por um tratamento. E aí você vai aprender com a história de Samuel hoje. Quantos estão prontos? Diga, estou pronto, pastor, mas bem forte, estou pronto. Estou cheio da unção, fala, estou cheio da unção. Libera a unção para mim aí, então vai lá. Amém? Estou pronto para escutar a história de Samuel, mas não é a história de Samuel, queridos. É a sua história. Coloca seu nome do lado do nome de Samuel aí. Coloca aí, só para você ter ideia do que eu estou falando. Isso é você. Isso sou eu. Isso é a pessoa que está do seu lado. Do lado direito, do lado esquerdo, por todo lado. E o primeiro casulo que eu quero enfatizar nessa manhã de Samuel é o seu casulo familiar. A família é um paradoxo tão incrível, porque é lá que nós fomos gerados. Amém? Você foi gerado numa família. Ou pelo menos da junção de um homem e de uma mulher. O seu pai e sua mãe, seus progenitores. E lá era importante que você fosse gerado e formado dentro de um planejamento, dentro de uma condição básica, mínima, de sustentação, de cuidado, pasme, de carinho. E às vezes o que você enfrentou, e eu não quero falar sobre isso, eu só quero passar aqui, o que você enfrentou na sua família? Foi isso tudo que eu descrevi? Ou foi o contrário? Ou se lá tinha desavença, discórdia, ou se lá tinha violência, ou se lá, o que tinha dentro da sua casa? Aí você poderia falar assim, foi por isso que eu fiquei do jeito que eu fiquei, pastor. Lá na minha família eu fui muito maltratado. Ou talvez você diga, não, eu fiquei ótimo, sou um espetáculo. Porque lá na minha família era muito amor, muita compreensão. Mas a família de Samuel não. Ela parece ser uma família meio tradicional. A família tem esses dois lados. Tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Ela é paradoxal. Onde a gente esperava receber só carinho, só afeto, só amor, a gente recebe lá também umas tamancadas, umas frustrações, uns desesperos, uns temores. Vou ler para você a família de Samuel como é que era. Havia um certo homem de Ramataim, zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana. Repita, por favor. Eucana. Filho, nome de homem. Filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi, uma sucessão de nomes maravilhosos para você colocar nos seus filhos. Ele tinha duas mulheres. Complicado isso, viu, amado? Uma só já dá... Quantos concordam? Carlinhos levantou a mão com força. Renata vai te pegar depois, viu, bem? Só o Carlinhos levantou a mão. Quantos concordam para não deixar o Carlinhos em problema? Ajuda ele aí, porque agora ele está lascado. Aí. Tu imagina com duas. É tudo duas, amado. Duas TPM, duas bolsas Louis Vuitton, duas viagens para Bahama e Lua de Mel. É tudo duas. Não. Não temos dinheiro para isso, graças a Deus. Amém? Não é propósito de Deus, mas esse homem tinha. Era muito comum, culturalmente, quando uma mulher não tinha filhos, ele arrumar outra para ter filhos. Você vai ver isso ao longo da história bíblica, e normalmente essa coisa de ter duas mulheres era mais, não em função da bigamia, mas era em função exatamente da procriação. Repita comigo assim, bom. Então tem justificativa? Não. Pode ser feliz sem filho? Pode. Mas o ambiente influencia. Porque eles achavam realmente que quem tinha filho era abençoado por Deus. Quem não tinha filho era amaldiçoado por Deus. Era terrível estar nessa condição naquela época. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana, diga Ana. E a outra Penina. Mas a Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem, Eucana, subia de sua cidade, Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Ele era um homem religioso. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, diga Eli, eram sacerdotes do Senhor, e Eli era o sumo sacerdote. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Repare que o versículo está dizendo que Ana não tinha sido amaldiçoada. Às vezes a gente entra nessa. A pessoa está passando por um problema difícil, a gente pensa assim, aconteceu comigo, viu, Gisele?
Teve um médico que falou para mim assim, por que esse câncer entrou aí? Eu falei, sei lá. Você é médico, você que devia saber. Eu sei lá. As pessoas sempre associam enfermidades a pecado. Amados, nem sempre. Amém? Jesus explicou isso direitinho. Tem umas enfermidades que são para a glória de Deus. E é o seu caso, viu, minha irmã? É o seu caso. O meu era também, não tinha pecado não. Só esses assim, de vez em quando, né? Você sabe. Os mais corriqueiros. Mas era um ambiente familiar muito conturbado. Há aqui uma predileção de um homem por uma mulher em detrimento da outra. Ele amava uma, dava porção dobrada, a outra ele dava porção aos filhos. E a gente sabe dessa natureza humana, às vezes, de fazer... O que a Bíblia manda não fazer acepção de pessoas, mas às vezes nós fazemos. Às vezes dentro do ambiente familiar tem um filho mais preferido do que o outro. É o filho que responde mais. É o filho que mais abraça. O outro que mais te enfrenta, que diz que você está errado. Você fala, ó mulher, você precisa resolver esse problema desse teu filho aí. Às vezes nós fazemos isso inconscientemente, esse é o problema. Agora, ela não tinha maldição. Ela não tinha pecado. Qual era o problema de Ana? Qual era o problema de Ana? Deus tinha deixado Ana estéril. Mas que Deus é esse, gente? Que Deus é esse? Que deixa alguém estéril? É, Deus. Deus deixou ela estéril. Sabe como é que é o nome dessa esterilidade? Casulo. Vou te deixar aí um tempo estéril, você não vai ter filho. Você sabe quantas mulheres na Bíblia Deus fez isso? Misericórdia. Só quase todas as mulheres todos os patriarcas foram. Todas, as 3. Raquel, Sara e Rebeca. As 3. Estéril durante um tempo. Amém? Esse é o nosso Deus. Tinha deixado estéril. Sua rival, qual era o nome da rival? Ela não tinha penina nenhuma da Ana. Esse nome é um trocadilho. Tinha não, mano. Porque ela continuamente provocava a fim de irritá-la. Alguém já viveu uma situação na vida de ter alguém que te irrita profundamente sem ser sua esposa e sua esposa? Os filhos levantaram a mão lá atrás. Ainda bem que vocês não viram, viu, pai? É o pai, né? O pai irrita. Hein, queridos? Jovens. Muito ou pouco? Não ri não, porque são os filhos de vocês que estão falando. Irrita. Pai tem o dom de irritar. É uma aptidão assim dos céus, uma completa capacidade. Por que a gente irrita os filhos, amados? Porque os meninos, a rigor, não querem se comportar direito. E você tem que push them. Bora, galera. Vamos acordar, vamos trabalhar. E a Penina, eu vou dizer algo aqui forte sobre ela. Isso é o diabo. Isso é o diabo, gente. O diabo é que nasceu para irritar você. Agora, como ele não pode aparecer e fazer assim, se você morre, e ele não pode matar você, ele usa quem estiver perto que dê legalidade. E a Penina invejava a sua irmã porque o marido amava ela, não amava a outra. Ela tinha os filhos, mas a Ana tinha o amor do seu marido. E isso acontecia ano após ano, e essa história às vezes se repete na minha vida, ano após ano, tem uma irritação, e eu sou coberto de irritabilidade promovida por alguém que não desiste, não se cansa de me irritar. Você já viveu uma situação assim ou está vivendo? Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Você não pode ter filho, você é uma crente de meia tigela, você vem orar e não acontece. Acontece com todos os crentes, menos com você. E ela ficava cantando aquele negócio no ouvido. Isso é o diabo, gente. Por que você vai à igreja se não funciona? Por que você continua nesse grupo que se não tá, ninguém cuida de você? Por que essa mulher você não devia existir logo porque ela não te ama mais? Porque o diabo ele fica nessa lenga-lenga e ela estava usando a Penina ano após ano, e todas as vezes que ela ia louvar, adorar, buscar a Deus, ela tinha essa perseguição de alguém que diz, às vezes, como o diabo diz, para que você está indo nessa igreja se não está funcionando nada com você?
Se cada vez que você vai na igreja, continua pior do que você está vivendo. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Pergunta a pessoa que está do seu lado aí. Por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Aí o maridão aqui, ele vai errar feio. Quantos maridos estão aqui? Quantos maridos estão aqui? Vou falar com você. Quer ouvir? Quer mesmo? Olha o que o Eucana dizia. Mulher, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Pensa numa besteira. A resposta de vocês aqui para ele, mulheres, por favor, qual seria? Não. Claro que não. Marido às vezes confunde as coisas, queridas. Deixa eu dar um segredo para vocês, às vezes eles não entendem. Eles confundem alhos com bugalhos. Vocês estão falando de uma coisa, a gente entende de outra. É assim mesmo. A comunicação às vezes é truncada. É verdade o que eu estou falando? Não? Quando eu estiver falando alguma verdade, balança a cabeça, fala amém. Para eu achar que a pregação está boa. Pelo menos me ilude aí, amados. Me ilude aí. Seu marido às vezes dá uma bola fora dessa? Fala a verdade. Dá, não dá? Mas fora. E será que isso não é muito melhor que eu estou fazendo por você? Aí você diz um sonoro. Ainda bem que o não de vocês está tranquilo. Está errado. Eucana estava errado. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, leia comigo, e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Agora, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Isso aqui já durava anos. Tem gente que eu conheço que o semblante dele amargurou-se. A alma ficou amargurada tanto tempo que isso estampou na fisionomia. Rugas de preocupação e ansiedade. Aquela coisa do semblante carregado aqui, há muito tempo. Não tem botox que dê jeito nisso. Estica, mas depois volta. Porque a pessoa está sempre assim. Com a cara preocupada. Acorda preocupada. 24 horas assim, ó, amado. Não tem botox. Estica por um pouco, daqui a pouco ele volta. O botox vai para outro lugar, aí começa a nascer uns chifres, uns negócios estranhos. É o botox andando dentro da cara. Rugas de preocupação, anos amargurada, anos chorando, anos vivendo nesse ambiente, anos sem Deus responder. Pior, Deus é que tinha feito aquilo com ela. Deus tinha criado um casulo, numa situação difícil, para trabalhar com Ana, e você vai ver que Ana precisava. Eucana precisava, Penina precisava. E aí, queridos, quando o processo, todo o processo tem fim, diga aleluia. Todo o processo tem data para começar e data para terminar. Diga glória a Deus. Ninguém vai ficar eternamente no casulo, porque senão o título dessa mensagem está furado. Qual que é o título dessa mensagem mesmo, que eu já esqueci? Sobrevivendo dentro do casulo. Não é para morrer aí. E eu vou continuar a história, posso? 1 Samuel 1,11 diz assim: e a Ana fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, para aqui. Essa oração até aqui era a mesma de todos os anos. Só que, enquanto ela orou só dessa forma, Deus não deu o filho para ela. Você sabe por quê? Porque toda a felicidade dela consistia em ter um menino. Toda a alegria dela seria em ter um filho para poder botar, para chamar de meu. Para chacoalhar o menino de noite. Para dar mamar para ele. Para também aproveitar o ensejo, porque ninguém é de ferro, e chegar para a Penina e falar: aqui, ó, a minha vingança. E talvez o nome desse menino fosse: Deus atendeu e fez justiça para mim. Agora ninguém me acusa mais. Isso é egoísmo, isso é egocentrismo, isso é viver o evangelho querendo ter realização própria, sua, exclusivamente sua. E às vezes essa motivação Deus checa e ele diz: não te dou enquanto essa motivação não mudar. Enquanto não muda, fica no casulo. Até que mude. Agora vai mudar, diga aleluia. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado e fala: ufa, que agora ele pegou pesado. Pode falar. Aleluia. Então, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Quantos percebe que mudou? Diga, mudou.
E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Pobre do menino já nasceu com essa promessa sobre ele. Ele não tinha nada a ver com a história. O menino já nasceu barbudo e cabeludo, gente. Pro resto da sua vida, sabe o que ela fez? Ela fez um voto de nazireado. Nazireu não come nada relacionado à uva. Não toma vinho. Nazireu não corta cabelo nem a barba. Nazireu não podia entrar no movimento agora, né? Nazireu não toca em morto. As pessoas fazem Jesus muitas vezes com o cabelo longo. Jesus é de Nazaré, Jesus nunca foi nazireu. Então, você percebe que os filmes às vezes retratam ele com aquele longo cabelo, dando a ideia de que Jesus, alguns acham que Jesus era um nazireu, mas ele bebeu vinho e tocou em morto. Jesus era Deus, amém? Então, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Então, amado, presta atenção, o pastor observa você, viu? Às vezes a pessoa que está do seu lado assim, os pastores te observam. Então se aprume. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz, ela como se ela estivesse assim, ó. Os lábios mexiam, mas não saía som. Era aquela linguagem surdo-mudo para orar para Deus. O Eli ficou olhando aquilo e falou, mas que coisa estranha. E aí, ele pensou, olha o problema que o pastor pensa, ela está bêbada. Amados, o pastor faz cada besteira, querido. Você conhece algum pastor que não faz besteira? Fala assim, o pastor Rui. Faz, pastor erra, igual gente, igual você. Você falou do seu marido que fala bobagem de vez em quando? Eu sou marido, então eu falo bobagem também. Pastora Raquel tem que me aguentar, tadinha. Ela que não erra, perfeita. Eu sou bobo, Carlinhos, eu vou errar aqui agora? Então, queridos, pastor faz besteira, fala besteira. Fala para mim, se pastor você faz besteira. Você não tem coragem de dizer, eu sei. Aí, tá bêbada. Aí, queridos, o problema é quando o pensamento, ele transforma em palavras. Deixa eu dar um conselho para você aqui. O culto hoje vai longo, viu, mas aperta o cinto aí. Eu só fiz a introdução até agora. Posso continuar, não? Você pode pensar o que você quiser. Só não declara. Não fala, não. Né, Roberto? Quando o pensamento vira palavras, amado, não tem mais jeito. Pensamento é silencioso, palavra não. Ela produz impacto, ela produz reação. A palavra produz... Gente, com uma palavra você faz uma guerra. Imagina. Vai lá ler a palavra aqui que diz no Tiago, capítulo 2, sobre a língua. Aproveita e mostra a língua para a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim, ó. Falou, língua feia, pelo amor de Deus, guarda da boca, irmão. Aí ele vai falar. Ele primeiro pensou, você está acompanhando? Diga, eu estou acompanhando. Primeiro ele pensou, tá bêbada. Depois ele fala, agora, olha o erro grave de julgar sem checar primeiro. Ele atesta que ela estava embriagada. Ele falou assim, até quando você continuará embriagado? Ele errou feio, ele podia ter perguntado, irmã, a senhora deu um tapa hoje no vinho? Bebeu vinho demais hoje, irmã? O que aconteceu? Ela ia dizer não. E ele é taxativo, ele fala, abandone o vinho! Aí Ana respondeu, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Eu aprendo aqui que Ana, ela não é uma mulher muito sensível. Dessas membros de certas igrejas, que não é o nosso caso, que quando o pastor dá uma errada com ela sabe o que ela faz? Vai para outra igreja. Aí fica mudando de igreja porque cada pastor vai falar uma bobagem para ela, em um determinado momento. Então eu já quero pedir perdão se um dia eu fizer isso, eu já fiz. Amém, Joyce? Você já me perdoa por crédito? I love you. Se você um dia ouviu eu falar alguma bobagem, me perdoa, porque alguns irmãos vão embora. É o famoso crente de cristal. Qualquer coisa, cleque. Magoei, me vou. Qualquer coisa que é, né? Aí ele, amado, querido, não se trata disso, meu senhor. Chamou ele de senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Aprende a fazer isso, amado. Não julgues tua serva uma mulher vadia.
estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Elias respondeu, agora ele vai arrebentar, amados. Você já estava julgando mal o profeta? Presta atenção no que ele vai fazer. Vai em paz, e o que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Eu não sei o que aconteceu até agora na sua vida, mas eu quero que você levante sua mão direita bem alta. Eu vou dar uma palavra para você, igual Eli aqui. Daqui a pouco esse culto vai acabar. E eu quero desde já profetizar na sua vida. Vai em paz. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Dá um amém bem forte. Amados, essa palavra, Deus gostou. Deus ouviu, Deus estava ouvindo tudo. Tudo, é o pensamento idiota, a palavra absurda, a Ana egoísta, mas agora já se convertendo, ele estava vendo tudo. Mas quando o profeta percebeu que ele tinha feito algo errado, Deus usou ele para fazer algo certo. É assim, Deus nos usa até quando a gente erra, amado. Que coisa incrível, hein? Que Deus é esse? Que até quando a gente erra o conceito, a gente erra a visão, a gente erra o que a gente está vendo, porque a gente é limitado na visão. Ele viu algo que os olhos dele o enganou. Ele estava já meio ceguinho já, você vai perceber isso. E aí, quando você percebe que Deus entra na história, e aí, para todo mundo vale essa palavra. Vai chegar um momento em que aquele dia é o dia. E pode ser hoje. Pode ser hoje o dia. Em que você vai ouvir uma palavra simples de alguém que começou errado, mas que num determinado momento ele consertou o que ele fez, e ele deu uma palavra certa, e os anjos de Deus, e Deus do céu inteiro, disse assim, amém. Gisele, para cada palavra que te derem, receba como sendo dada pelo Senhor, palavras de cura. Aí, queridos, a Bíblia diz no versículo 20, leia comigo, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, e ele se chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Todo milagre acontece no altar. A Bíblia diz que ela, em outra versão, que ela foi para casa e dormiu com o Eucana. Tiveram relações e tiveram o Samuelzinho. Mas esse milagre, e isso fala da natureza do milagre, ele não começa da maneira como a gente entende. Ele começa às vezes aqui, ó, no apelo, chorando, clamando a Deus, com a alma angustiada, não é com a alma presa em depressão em casa, trancada no quarto. É vindo para a igreja e na hora do apelo dizendo, Deus, eu estou aqui, eu estou desse jeito, e o que o Senhor me der, eu devolvo. Eu aprendo o princípio de que quando eu quero só para mim, Deus não te dá. Mas quando você pede algo para dar para os outros, Deus dá. Porque Deus gosta de abençoar as pessoas através de você. Essa é a sua natureza. E aí eu aprendo também que milagre é um processo, e que o milagre começa aqui, na casa de Deus, com os homens de Deus clamando por você. Amém? Meu ponto 2 diz que esse casulo de Samuel fala do abandono, daquele sentimento de ser deixado, de ser esquecido, de ser muitas vezes injustiçado. 1 Samuel 1:21 diz assim, quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual, você lembra disso? Ele fazia isso todo ano. E para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor. E ele morará ali para sempre. Para quê? Olha para mim. A gente às vezes faz pedidos para Deus. Deus me dá um carro. Deus me dá uma casa. Deus me dá um barco. Deus me dá um helicóptero. A gente faz pedidos a Deus. Deus dá. Aí vem uma grande tentação. Eu não sirvo mais a Deus, porque agora eu tenho um brinquedo para cuidar. Agora você imagina um filho. Ana poderia estar dizendo assim, agora eu não posso mais servir a Deus, não posso mais ir ao culto, não posso ir para o sacrifício, tem que viajar, menino é pequeno. E eu fiz aquele voto na emoção. Agora Samuel tem forma, ele balança, ele está apegado a mim, ele depende de mim. Me perdoa do voto de tolo que eu fiz. Senhor, me perdoa, mas eu não vou cumprir meu voto não. A gente faz isso direto, amados. Um ano vira, a gente faz um monte de promessas, diz que vai emagrecer, diz que vai aprender o idioma, diz que compra um violão, vai aprender a tocar violão, e não cumpre. Tem alguém na sua casa assim?
Você percebe, ele fala bonito. E eu aprendi uma técnica muito interessante. Nunca fale os seus alvos pessoais, do tipo emagrecer, do tipo vou comprar uma esteira e vou fazer isso. Sabe por quê? Porque existe uma sensação de realização quando você publica aquilo que você vai fazer. Nunca põe no Facebook assim, este ano eu vou emagrecer 20 quilos. Porque o povo vai dar like, a sensação é de que você já realizou. Um tempo atrás eu caí na besteira de falar que eu ia escrever um livro. Aí todo mundo, amém, 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 glória a Deus. Pronto, o livro está pronto na minha cabeça, mas cadê que tem que digitar lá? Então aprenda isso. Isso é sábio. Isso é inteligente. Se você não achar que é sábio, é inteligente. Não publique não. Faça. Aí as pessoas vão dizer, meu Deus, como você está magro. É, amado, me propus um tempo atrás, agora vale. Agora você pode dizer, me propus um tempo atrás, estou mais fininho, mais esbelto, mais ungido. Amém? Então Ana disse para o marido, eu vou cumprir meu voto. Glória a Deus. Depois que o menino foi desmamado, não sei quanto tempo demora, você vai ver aqui, demora um tempo, ele morará ali para sempre. Ela está disposta a pagar o voto. Disse Eucana a seu marido, olha que homem abençoado. Leia comigo, só os homens. Faça o que lhe parecer melhor. Treina aí com a sua esposa e fala para ela assim, minha amada, faça o que te parecer melhor. Só não vale para cartão de crédito. Vale para cartão de crédito essa frase? Não. Você está doido? Aliás, um conselho meu. Tire esse cartão de crédito daí. Este cartão de crédito não lhe pertence mais. Amém? À vista. Você dá $50 para ela e vai lá para o shopping. Vai para o shopping. E faça o que lhe parecer melhor. Compra bolsa, sapato. Pode comprar o que você quiser. E lancha lá também. E não precisa trazer o troco, não. Amém? Quantos estão dizendo amém? Amém. Puxa vida, que avivamento. Faça o que parecer melhor, amada. Bora, unidade. Estou com você. Que homem abençoado. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Amados, apesar de reconhecer que esse momento ele é repleto de significado, porque eu já falei alguns dos significados que isso representa, a palavra, não idolatrar o menino, não viver aquilo que Abraão viveu com o menino ali, idolatrando ele. Deus falava, me dá esse menino aí. Deus já sabia que Abraão ia dar, mas ele queria mostrar para todo mundo que Abraão amava ele mais do que as outras. Às vezes Deus faz essas provas, eu nunca tinha entendido bem. Tem certas coisas que eu estou começando a entender agora, depois que eu estou mais maduro. Eu nunca tinha entendido o sacrifício de Abraão, até que eu entendi. Deus já tinha providenciado o cordeiro antes dele levantar o cutelo. Tenho certeza disso. Mas o que Deus estava falando assim? Eu já sabia que Abraão me amava, mas quem não sabia que Abraão me amava era o diabo. O diabo não sabia. Não sabia. Os anjos também não sabiam. Agora, todo mundo sabe, inclusive eu e você. Quantos não diz amém? Então, o significado profético nisso, a atenção de uma criança tão pequena, viver sobre este lugar difícil, e agora vai ser levado. E quando ele é levado para lá, acontece um negócio extraordinário, porque nessa época, a casa de Deus era feita por peles de animais, toda revestida de peles de animais, tinha um lugar mais ou menos. Imagina que isso aqui é o templo de Deus naquela época. Esse lugar aqui, do altar, tinha uma cortina grossa, com 2 querubins de ouro, entrelaçados, dizendo, Santo dos Santos. E aí tinha o lugar onde ficavam os sacerdotes. Os levitas aqui tinham um menorá, que era um negócio de ouro, tá certo? Com 7 castiçais de óleo e tal. E Eli morava nesse lugar. E lá no fundo tinha uma porta de madeira, como aquela branca que vocês passam sempre. E tinha sempre um levita ali. Aquele levita, ele recebia as ofertas. O povo chegava lá, entregava cordeiro, entregava pomba, entregava rolinha, entregava vaca. Isso é o sacrifício. E o Eucana levava, entregava, batia na porta. E ele abria, olha aqui, essa vez eu vou oferecer para os meus filhos, para a mulher minha porção dupla. Só que um dia, amados, eu creio que uma mão mais forte bateu. Era Ana. E foi a primeira vez na história da humanidade que, ao invés de deixar animais, se deixou uma criança. Pensa nisso. Imagina
o constrangimento daquele funcionário ter que entrar com ele para dentro e entregá-lo para o sacerdote. E lá dentro desse lugar, amados, agora confinado, a mãe não vai ver mais o seu filho. Agora ele era filho do Eli. E Eli tinha 2 filhos, chamados Hofni e Finéias. E lá, dentro desse ambiente, é que Samuelzinho, de 4 anos, vai crescer. Agora, ele poderia ter todos os motivos do mundo para se sentir abandonado, para ter se criado num ambiente muito difícil do pai e da mãe. E agora eles vão conviver com 2 demônios, chamados Hofni e Finéias. Olha o que a Bíblia diz deles. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, não cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício com um garfo de 3 dentes, é um tridente que está na mão desses 2 capeta. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, na travessa, no caldeirão, na caçarola. Ou seja, qualquer tipo de cozimento ou assamento eles pegavam. E pegavam para si tudo que vinha no garfo. Isso é o diabo com você, amados. Ele fica vendo você fazer o que Deus manda você fazer, ele fica com um tridente dele lá querendo roubar para ele. Amém? Então você precisa aprender qual é a ação do diabo. E esse menino está dentro desse lugar. Essa é a influência deles. Esse menino olhava pequenininho para aqueles 2 filhos fazendo isso, falava assim, quando eu crescer, eu vou ser igual o Hofni e Finéias, vou comprar um tridente. Talvez já tivesse um tridentinho preparado para ele lá, pequenininho. Mas aprenda uma coisa. No caso de Samuel, nada disso foi fator determinante. O casulo dele era muito apertado, tinha más influências, mas preste atenção. O pecado desses jovens, Hofni e Finéias, eles faziam isso aos israelitas que iam para lá. Esse pecado era tão grande à vista do Senhor que eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Esse pecado era tão grande à vista de quem? Presta atenção, amados, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Deus está vendo. E no momento certo ele vai agir. Samuel era uma criança no meio desses 2, cercados por essa má influência. E nessa mesma casa, nesse mesmo lugar, há uma tremenda crise de referência. Sabe quem era o pai de Hofni e Finéias? O sumo sacerdote Eli, que era juiz, que era numa época que Israel estava vivendo uma crise de identidade, uma falta de liderança. Ora apareciam juízes bons, como Sansão, daqui a pouco o Sansão desviava. Ora Israel estava sendo perseguido, aparecia Gideão, e Deus usava Gideão, depois Gideão corrompia e fazia ídolos. Então eram altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Mas Deus está levantando um que vai virar a página da história. A partir de Samuel, a dispensação não é mais de juízes, a dispensação passa a ser de reis. Aleluia. Glória a Deus. Segundo Samuel, você vai ver Eli bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres, e agora eles não estão mais comendo as carnes com tridente, eles estão tendo relações com as mulheres que iam lá apresentar o sacrifício, e serviam junto à entrada da tenda do encontro. Agora eu vou falar sobre Eli. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai? Quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu? Para ser o meu? Sabe aqui, pai? Olha para mim. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Cuidado com o seu sacerdócio. Deus tem uma atenção toda especial pela maneira como você cria os seus filhos. Toda especial. Toda especial. Existe na característica de Deus um olhar muito específico para a maneira como você cuida dos seus filhos. Porque eles são a próxima geração. E Deus nunca trata com uma geração só. Ele sempre trata com 2. É uma executando e a outra sendo treinada. Uma atuando e a outra na bola da vez. Deus é assim. Eu olho para um casal como o pastor Del e a pastora Rebeca, eu vejo que eles são um casal de Deus, sim ou não? Quantos acham isso? Mas eles já têm uma missão. Transferir toda a unção e o que eles estão aprendendo para aquelas 2 menininhas que eles estão lá. E Deus olha para isso com um cuidado tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que é isso que acontece com Eli. Ele não tratou esses meninos. Eles tinham medo desses meninos. Às vezes a gente tem medo do nosso filho, amados. Às vezes a gente tem medo. Medo que ele vá embora. Ele ameaça.
Ele ameaça se trancar no quarto e nunca mais falar com você. Os meus já desde pequenininhos, acho que quase todos fizeram isso. Pequenininhos, disseram para mim, eu vou embora. Vai? Vou. Então peraí que eu vou ajudar a arrumar a mala. Vamos lá. Esse aqui você vai levar? Vou. Isso aqui também? Vou. Aí eu passo lá uma mochilinha para eles, vou até lá fora. Normalmente isso é de noite, nós dormimos, estão com sono. Aí eu falo, você vai para a direita ou vai para a esquerda? E sento no banco. Quantos já tiveram filho querendo ir embora assim, muito cedo? Assim? Levanta a mão. Eles foram ou não? Fica com medo não, gente. Não tenha medo do seu filho, não. Fica, eu não tenho medo. Mas ele tinha, amados. Ele estava deixando os meninos soltos. Só que Deus interviu no sacerdócio dele. Então, para ser sacerdote, tem que ter maridos crentes que creiam em Deus, que tenham temor a Deus. Amém? E aí, queridos? Escolhi seu pai para ser meu sacerdote, subi o meu altar, queimar incenso, usar colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Agora, olha o que Deus vai falar. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? 1 Samuel 3:1. Mesmo estando todo esse cenário montado, olha o que Deus fala sobre ele. Mas o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. E naqueles dias, repitam comigo, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Não sei como é que está a sua capacidade de ouvir Deus falar. Não sei como é que está o seu propósito, a visão que Deus deu a você. Não sei. Não sei se isso é raro. Não sei se isso vibra dentro de você. Não sei se isso está fumegando dentro de você com uma alegria incrível. Não sei se você está gelado espiritualmente. Eu não sei. Tem uma plateia aqui grande. E essa mensagem vai para todo o Brasil, para tudo quanto é parte. É hora de você refletir. As visões que você tem de Deus, a ação de Deus na sua vida é rara ou é frequente? Para pensar em um pouquinho só. Porque se for raro, tem alguma coisa acontecendo que Deus precisa tratar. E o casulo que você está vivendo agora é exatamente para consertar isso. É para que você volte para o projeto que Deus tem para a sua vida. Agora, eu mostrei para você o cenário de Eli, mostrei o cenário dos seus filhos, mostrei o cenário de Eucana, falei da Penina, falei da Ana, mas o Samuel está crescendo no meio desse turbilhão, quantos podem perceber? Sim ou não? Agora ele teve atitudes que me inspiram, preste atenção. Primeira delas, obedecer mesmo sem entendimento imediato. Quantos têm filho pequenos? Levanta a mão, quero falar com você. Quando você dá um comando para ele, ele entende? Você fica esperando que o entendimento aconteça para que ele obedeça? Não. Não é verdade? Você intervém, é assim ou não? Disciplina, sim ou não? Aí, o que você espera que Deus faça com você, amadinho? Pergunta para a pessoa que está falando. E você? O que você acha que você quer que Deus faça? Que ele intervenha, sim ou não? Tem certos casos que precisa disciplina. Então, quando Deus te disciplina, você acha injusto, você acha que não deveria, você acha que esse casulo está demorando tempo demais, mas você é assim com o seu filho, amado. Só que quando Deus faz a mesma coisa que você faz naturalmente, porque você é um bom pai, só que quando Deus faz com você, querido, meu misericórdia, Jesus, toma conta, vou embora. Vou embora. Então Samuel foi um candidato a ser traumatizado, a mudar de igreja, a nunca mais falar com Samuel, a falar com Eli. E a Bíblia diz que Eucana voltou em casa em Ramá, e o menino começou a servir sob a direção do sacerdote Eli. Com quantos anos? 4. 4 anos. Eu não sei como uma criança de 4 anos não fica traumatizada morando num ambiente desse. Só o poder de Deus, amados. Isso é possível. Não ficar traumatizada dentro desse cenário monstruoso, de uma mãe que o deixa lá, com um sacerdote. Você sabe o que Samuel foi fazer aos 4 anos lá? Você tem ideia? Para pensar aqui qual era a função de Samuel com 4 anos dentro daquela casa. Jogar videogame? Assistir Netflix? Era isso? Não. Você não tem ideia? Servir? Palavra genérica. Como? Hã? O Carlinhos falou varrendo.
Eu acho que Samuel é um sujeito gordo, muito gordo. Ele tinha uma certa preguiça. Então, E aí, o que a gente faz quando tem menino pequeno e a gente está meio cansado? Pega um copo d'água para mim. Coça aqui a minha frieira que eu não consigo mais chegar lá no pé. Eles dormiam juntos. Esse menino várias vezes aqueceu a cama dele. Ele não dormia. Ele era tratado como um garçom, uma empregada doméstica. Que Deus é esse que faz isso com o menino? Que mãe é essa que entrega? Querido, eu quero falar sobre a Ana. Que mãe é essa que coloca um filho para cumprir um voto na casa de um cara desse? Ela me parece irresponsável, ela me parece uma mulher sem escrúpulos, sem... Agora, é isso. Não tem sentido. Muitos dos comandos de Deus, das intervenções de Deus, a maneira como Ele age, não parece em nada com a maneira como você age, não parece com o padrão que a gente está acostumado, não tem lógica, não é racional, não é inteligente, não é nada, mas Deus manda fazer. Deus mandou fazer isso, querido. E eu sou apaixonado por um Deus que Ele tem identidade. É Ele. Eu não entendo na hora. Eu acho loucura na hora. E é mesmo. Mas depois eu começo a entender. Deus estava preparando aquele menino para ser o maior de todos os sacerdotes da época do juiz. Ele foi tão completo, esse menino, que ele saiu daqui, ele vai ficar aqui até 30 anos. Em Israel acontece assim, ó. De 0 a 4, criança, bebê. De 4 a 14 anos, menino, aí ele faz o Bar Mitzvah. E aí quando ele faz o Bar Mitzvah, ele vira jovem. Por isso que a Bíblia fala, e o versículo que eu usei, ele já não é menino mais, ele já está ele está por aí na faixa dos 14 anos. Porque a Bíblia mudou o jeito de tratar ele. Menino de 4 a 13. 14, ele faz o ritual de maioridade espiritual. Então, com 14 anos até 30, sabe o que ele é? Jovem. Olha, em Israel, se você tem entre 14 e 30 anos, você é um jovem. E a partir dos 30, homem. Até o final da vida. E ele ministrava ali. E ele trabalhava para essa corja de pessoas, para essa máfia religiosa, da seguinte maneira. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestido uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele. Quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual, eu aprendo aqui que a sua veste sacerdotal ela precisa ser renovada. Eu aprendo aqui que a gente não abandona completamente aqueles que a gente envia, né? O ciclo completo fala do acompanhamento. E a Bíblia diz em 1 Samuel 2,20, Eli abençoava Eucana, sua mulher, dizendo, o Senhor dê a você filhos dessa mulher no lugar daquele a quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltaram para casa. O Senhor foi bondoso com Ana, presta atenção, ela tinha dado o seu único filho. Olha o que a Bíblia está dizendo, o Senhor foi bondoso com ela. Ela engravidou, leia comigo, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Eita Deus, dá uma salva de palmas a esse Deus amoroso. Tudo isso estava acontecendo enquanto Samuel era menino. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui está dizendo que enquanto menino, ele ministrava. Ele não parou. O cenário era ruim. A circunstância era difícil. Ele continuou. Até aprender a ouvir a voz de Deus. Quanto tempo demora para ouvir a voz de Deus? Você vai aprender hoje. Não é fácil. Precisa de treinamento. Precisa passar por um processo. 1 Samuel 3:2 diz assim, certa noite. Levante sua mão bem alto. Eu quero profetizar sobre a sua vida. A partir de hoje, numa certa noite, Deus vai falar com você. Você crê nisso? Você diga, eu creio. Diga, fala comigo, Senhor. A Bíblia diz que Eli estava ficando cego, olha, os olhos estavam ficando fracos.
que já não conseguia mais enxergar. Então era nessa época que o menino mais servia a ele. Né? Agora ele já não é mais um menino, você vai ver. Estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus, o menorá, ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor. Isso aqui é tarde da noite, porque a noite toda ia virar. E aquele menorá não podia apagar. O fogo não podia apagar. O fogo do altar não podia apagar, porque era o fogo do altar que acendia a menorá. E aquele recipiente de óleo era um recipiente curto. E ele tinha que ficar o tempo todo fazendo isso. Só tinha uma pessoa na terra que podia fazer aquilo. Era Eli. Existia para ele uma responsabilidade muito grande. E então, o Samuel foi aprendendo essa responsabilidade. Só que você percebe que o mundo vai girando ao redor dele, vão acontecendo coisas e fatos, ele está ficando velho, já está ficando cego, e a lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado. Samuel estava deitado no santuário do Senhor. Imagina aqui o santo lugar, já falei isso, ele estava mais ou menos sentado ali, ó, onde estão aqueles meninos ali, deitado ali, junto com ele, beleza? Onde se encontrava a arca de Deus, ele estava próximo. Ele não podia estar dormindo junto da arca aqui dentro. Sabe por quê, queridos? Por quê? Por quê? Hein? Eu estou surdo. Depois que eu cortei o cabelo, eu parei de ouvir. Por quê? Sabe o que acontece? Daqui para cá, é diferente daqui para cá. Dali para lá, está a arca. Uma vez por ano. Como se o sacerdote ele entrava lá. Para oferecer sacrifício com uma corda amarrada e um sininho. Morresse, Samuel puxava. Amém? Samuel sozinho ia dar, não, ia precisar de Hofni e Finéis. Lá estava a glória de Deus. Daqui para cá é Cronos. É Cronos. Dali para lá é Kairos. É Kairos. Ali naquele lugar tinha um portal aberto que Deus pessoalmente estava ali. Por isso, para entrar ali naquela época, tinha toda uma preparação, senão ele era sucumbido por esse portal extremamente poderoso dos céus funcionando ali. Agora aqui não. Aqui ele podia trafegar, ele podia transitar, ele podia dormir. Normalmente, quando se era profeta naquela época, a voz de Deus era constante. Porque Deus tinha um cuidado com Israel, falava com os sacerdotes o tempo todo. Mas no caso de Eli, por conta dele ter vivido essa vida sem a presença de Deus, Deus parou de falar com ele. E às vezes talvez seja a sua realidade agora. Talvez Deus tenha parado de falar com você. Talvez nunca tenha começado. Mas hoje é dia, diga hoje é dia. Ele estava deitado no santuário. E ali, então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu. Eu vou falar Samuel e você responde, porque eu estou falando, vou falar seu nome, tá? O Senhor chamou Rui. Fala aí seu nome. E você respondeu. Estou aqui. Estou aqui. Se você for olhar a tradução da palavra Samuel, em hebraico é Shemuel. Shemuel, do jeito que a gente pronuncia Shemuel, Samuel, significa nome de Deus. Sem nome é o Deus, o de. Só que em hebraico a vogal, elas colocam uns pontinhos embaixo. Então, numa tradução tem os 2 pontinhos, outra tem 3 pontinhos. Faz uma diferença enorme. Quando você tira o pontinho, fica o nome de Deus, mas quando você coloca o pontinho, é Deus ouviu. Deus ouviu. Deus ouve. Então, esse nome é um indicativo de que Deus fala e Deus ouve. E ele ouviu a primeira vez. Estou aqui. O Senhor me chamou e ele foi até onde, amado? A Eli. Eli disse, eu não o chamei. Volte e deite-se. Não estou com necessidade nenhuma. Se tivesse, ele prontamente atenderia. Costa as minhas costas. E o Samuel já tinha as unhas preparadas para coçar as costas dele. E Samuel se levantou de novo, Deus chamou Samuel e ele foi até Eli. Então o menino falou, Eli, você está precisando de alguma coisa, Senhor? Ele disse, não, meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez e ele se levantou e foi até Eli e disse, eu estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli, meu filho, não chamei, volte-se deite. Quantas vezes? 3.
Isso é um treinamento. Deus já poderia ter apresentado para Eli, para Samuel, na primeira, e dito assim: eu sou o Senhor, mas ele não faz isso. Sabe por quê? Porque precisa treinar um ouvidinho para ouvir Deus. Precisa ter a preparação, precisa ter passado por esse casulo. E agora está pronto para sair do casulo? Estou pronto. Então, Eli percebeu. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vai, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. E o Senhor voltou a chamá-lo como uma das outras vezes. Deus não esquece de você. Ele está te chamando faz tempo, você ainda não chegou no nível de ouvi-lo completamente, mas ele não desiste. Ele chama você 3, 4, quantas vezes forem necessárias, e vai continuar te chamando. Diga amém. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu, não os disciplinou. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, e ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel, como de costume. Ele perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. E ele lhe disse: ele é o Senhor, faça o que lhe parecer. Essa frase parece boa, mas ela é um desastre. É um homem que não se arrepende, mesmo diante do Todo-Poderoso. De um Deus que faz proezas, sinais, maravilhas. Isso é um entorpecimento, uma frieza, um agnosticismo, uma falta de reverência, uma falta de relacionamento com Deus, uma frieza, uma morbidez, um lugar terrível onde a gente pode chegar. Em que a gente não fica mais sensível à voz de Deus. A gente não é mais sensível à voz do cônjuge. A gente não é mais sensível à voz da família. A gente não é mais sensível à voz do pastor. A gente perdeu completamente a sensibilidade. Esse é um lugar de trevas, em que eu ouço Deus falar pela boca de outras pessoas, e mesmo assim eu não me comprometo. Eu não me submeto. Fica de pé, por favor. Amados, essa história é a história de alguém que muda. É a história de alguém que aprende. É a história de alguém que passa por um casulo e é aprovado por Deus. Que se levanta na nação de Israel. Você sabe a história como termina? Os inimigos invadem Israel. E matam Hofni e Finéias. Sabe a arca? Sabe a arca? É roubada. E a notícia vai chegar para Eli. Ele gordo, sentado numa cadeira de balanço, quando escuta que Hofni e Finéias tinham sido mortos, que a arca tinha sido roubada, o susto foi tão grande, que ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. É a morte de uma geração que não realizou absolutamente nada de importante para Deus. Fez sim cultos, fez sim músicas, fez sim reuniões, fez sim estudos bíblicos, fez sim uma série de coisas, mas que Deus não se agradou. Ele foi até um discipulador, gente. Ele discipulou Samuel. Que coisa incrível, até maus discipuladores fazem bons discípulos, quando é Deus que está no comando. E agora chegou a vez de Samuel entrar na história. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer para sua mãe, que o havia entregado. Ela entregou um menino, mas ela não recebe o menino mais. Ela recebe o futuro sumo sacerdote de Israel, o sacerdote de Deus. O homem que agora ele mesmo vai colocar fogo no altar. Ele não recebe só um sacerdote, ele recebe um juiz.
E ele recebe alguém que tem a capacidade de ser profeta. 3 coisas. 3 coisas. Para cada chamado, aprenda aqui a revelação. Cada nome que Deus falou era um chamado que Deus estava dando a Eli. Cada nome era um chamado para um ministério. Cada nome que Deus te chama é um ministério que Ele quer colocar nas suas mãos. E o primeiro deles é o de sacerdote. Assim faz o Senhor. Assim é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele está chamando você hoje, William. Deus te chama hoje, meu filho. Levante suas mãos, querido. Deus te chama hoje. William. William. Deus está chamando mais alguma pessoa aqui na plateia. Deus está falando o seu nome aí agora onde você está. Ele está te chamando para ser sacerdote na sua casa. Seus filhos estão perdidos. Ele está chamando você para ser sacerdote da sua esposa. E ele fala o seu nome hoje. Heron! Sacerdote, profeta e juiz. Escutou a voz de Deus hoje, Eduardo? Escutou? Então levante suas mãos. Nunca mais você vai ser a mesma a partir de hoje. Nunca mais. Eduarda, entrega o seu filho. Ei, xarabalabaçai. Você ainda não conhece a voz de Deus. Você ainda não conhece a voz de Deus. Márcio, Deus hoje fala com você. Ele vai te chamar mais 2 vezes. Essa é a primeira. Essa é a primeira. Essa é a primeira. Essa é a primeira. Seja o sacerdote da sua casa. Esse é o primeiro chamado. Esse é o primeiro chamado. Esse é o primeiro chamado. Sacerdote da sua casa. Sacerdote da sua casa. Amados, a presença de Deus é tão forte nesse lugar. Escute isso. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele. Eu não sei quem está com você, amado. Eu não sei quem anda com você. Talvez Deus já tenha parado de andar contigo faz tempo. E tudo que você precisa agora é que Ele chame o seu nome.
Para todos existe esse tempo e essa hora. E ele fazia com que todas as palavras se cumprissem. Olha essa dimensão. Todas as palavras de Deus se cumpriam na vida de Samuel. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos entrando num novo nível. Essa igreja está entrando num novo nível. Num novo nível. Num novo nível. Num novo nível. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Saia do seu lugar se Deus quer. Se você quer hoje que Deus toque em você. Se você deseja alguma unção, renovação, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Venha adorar. Venha gerar o seu milagre no altar. Quantos precisam de um milagre? Estão desesperadamente precisando de um milagre. Venha gerá-lo aqui. Aqui. Onde está a arca de Deus. Deus vai falar o seu nome. Deus já está falando o seu nome. Se não dá para chegar, não tem problema não. Fica aí onde você está. Que já lotou aqui na frente. Mas você vai pedir, Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Fala comigo como o Senhor falou com Samuel, com o menino Samuel. Fala comigo como você falou com a Ana. Fala comigo. Fogo consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama. Ei, tem um sopro que um aqui. dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Ei, Jonas. 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 Oh Deus, é o teu avivamento, Senhor, que se levanta nesse lugar. Shia cantalabara, shia labaia, cia labaia, cantalabá. Que toda língua confesse, que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Que o Senhor comece a levantar nos corações agora novos profetas, homens e mulheres de Deus, que não se conformam com esse mundo e nem com o estado da religião, dos ritos, do pecado, do mundo, mas que se levantam para romper os paradigmas, que se levantam para romper as cadeias, que são livres, que são livres, que são livres para abrir a sua boca, e o inimigo foge, o inferno treme, coisas novas acontecem aqui na terra, porque são povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Oh Deus amado, sopra do teu vento impetuoso nesse lugar, sopra do teu vento impetuoso nesse lugar. Oh Deus, a nossa alma anseia e clama por ti. Oh Pai amado, vem Senhor, vem soprar, vem soprar, vem soprar na terra seca agora e trazer os teus mananciais que começam a fluir do nosso interior como rios de águas vivas. Oh Pai amado, na boca de cada um aqui nesse lugar, toca nas línguas, línguas de fogo, 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 milagres, 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 prodígios e maravilhas
que comecem a fluir e acontecer agora em nome de Jesus. Levantamos as nossas mãos com autoridade para declarar que esse lugar te pertence, que essa igreja é tua, que as nossas vidas te pertencem. Pai amado, rompemos o protocolo agora em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo de Deus. Oh, uma nova geração de levitas, profetas, homens e mulheres de Deus. Oh, eu sei que existe um rio nesse lugar, Deus, e nós vamos beber dele. Oh,